Há 5 minutos, as Forças Armadas da Ucrânia cortaram o fornecimento de energia na região de Belgorod. Os nossos nunca haviam infligido golpes como esses antes. Um tapa ardente e um punho gelado por cima. Os russos estão reclamando. Putin deu a ordem para enviar unidades de cavalaria para a frente de batalha. A falta de veículos blindados está se fazendo sentir. Nosso povo esmaga o inimigo sem piedade. Unidades de elite se tornaram coisa do passado. Choque! Trump está passando por um processo de impeachment e os protestos violentos nos Estados Unidos não podem ser contidos. A ordem fatal do ditador foi chocantemente anulada com o lançamento do Oreshnik. A Ucrânia salvou Macron e Stamer? Limpeza total do mar e uma descoberta chocante em um petroleiro russo? Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Especial. Urgente! Belgorod está sendo evacuada. Começa uma evacuação em massa. 500 mil de russos presos em uma catástrofe. Sirenes soando por toda parte. O blackout se intensifica. Água e aquecimento também desapareceram. Será que isso não vai acabar nunca? As Forças Armadas da Ucrânia causaram pânico e, para piorar, uma avalanche de neve atinge a região. Putin está escrevendo cartas de despedida na região fronteiriça. É difícil de acreditar. Será que a dura vingança pela Ucrânia finalmente chegou à Rússia? Falaremos sobre isso em instantes. Ameaçaram pela televisão que iriam cortar a luz da Ucrânia e de toda a Europa. E, no final, o blackout total aconteceu na própria Rússia. Acabou, não tem toda a cidade. O corte de energia em toda a região russa foi precedido por uma série de explosões. Por volta da meia-noite, soaram as sirenes na região de Belgorod. E cerca de 10 minutos depois, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram o setor energético dos ocupantes. Aqui, pá. Olha lá, veja só, tá voando um drone, um aparelho aéreo não tripulado e também tá voando um aviãozinho, um pequeno aeromodelo, lá no céu azul. E desceu. Ai, ai, ai. E cadê a defesa antiaérea? A usina termoelétrica de Oriol foi atingida. E mesmo que as autoridades da região não tenham confirmado oficialmente essa informação, os vídeos publicados na internet mostram danos sérios na central térmica. Como resultado de mais um ataque noturno bem-sucedido de mísseis contra a Rússia, toda a região de Belgorod ficou à beira de uma catástrofe humanitária. Olá, queridos amigos. Infelizmente, hoje não é nada bom. A contragosto, o governador de Belgorod teve que admitir que a região enfrenta problemas sérios. Os números são relatados de forma animadora. Gladkov está chocada. Isso nunca aconteceu antes na história moderna da Rússia. 556 mil pessoas em 6 municípios estão sem eletricidade. O próprio Gladkov parece não ter nenhum problema com a eletricidade. Ao fundo, toda a iluminação do governador está funcionando. Enquanto isso, o funcionário do Kremlin continua a chocar com a escala dos apagões na região. Fim do briefing. Chegamos ao final da apresentação. O principal é que não fique pior do que na DNR, brincam na internet. Os outros russos fazem piadas sobre seus próprios compatriotas. A total paralisia do sistema de suporte à vida de uma grande cidade em pleno inverno não despertou nenhuma compaixão. Ninguém na Rússia já se apressa em abrir arrecadações ou levar roupas quentes e comida quente para os moradores de Belgorod. Praticamente nada está sendo feito também pelas autoridades locais. Só expressa profunda preocupação e promete reunir grupos de trabalho para consultas. Nós não nos consideramos responsáveis pela morte das pessoas. Aliás, em breve o número de mortos pelo frio na região de Belgorod pode chegar a centenas, se não milhares. Por causa do ciclone balcânico Francis, a Rússia está literalmente sendo coberta de neve. Nas cidades russas, são esperados montes de neve de 65 centímetros ou mais. Tá nevando forte, o trânsito nas estradas está muito complicado.
Nessas condições, com a ausência de luz, água e calor, Belgorod se encontra à beira do congelamento. A extinção é o processo irreversível e definitivo pelo qual uma espécie ou grupo de espécies deixa de existir completamente, sem deixar descendentes vivos. E todo o resto. É claro que a região nunca vivenciou nada parecido. E esta é uma história séria. O blogueiro de Belgorod não descarta a possibilidade de uma evacuação parcial na região. Muitos moradores já estão tentando escapar da cidade na linha de frente, que está sem energia elétrica e coberta de gelo e neve. No entanto, devido ao apagão, isso é extremamente difícil de fazer. Na região, toda a gasolina dos postos está acabando. Os motoristas estão formando enormes filas para conseguir combustível, nem que seja só para os geradores. É assim que estão as longas filas nos postos de abastecimento para comprar gasolina essencial para os geradores e outros equipamentos. Estão liberando apenas 5 litros por pessoa. Para sair da nevada Belgorod, isso não é suficiente. E o gerador, com essa quantidade de combustível, nem vai aguentar até de manhã. Como os russos sem energia vão se aquecer depois é uma grande incógnita. Parece que a cidade está realmente à beira de uma catástrofe humanitária. E o responsável por isso é o próprio Putin, que iniciou a guerra na Ucrânia e continua bombardeando. Agora, graças às ações das Forças Armadas da Ucrânia, até os russos podem sentir na pele todos os encantos que nossas cidades pacíficas já experimentaram. A vida sem luz. Sobre. A frente de batalha começou e o ditador deu uma ordem sangrenta. As forças armadas da Ucrânia estão tomando a iniciativa com vigor. O último dos veículos blindados russos está se desfazendo diante de nossos olhos. Será que a máquina de moer carne ucraniana para os ocupantes funcionou a plena capacidade? A elite de Putin não aguentou a pressão. O inimigo está indo ao extremo e passando a andar a cavalo. E isso você precisa ver? As forças armadas da Ucrânia prepararam uma nova dose de vingança. Como ela é e se conseguirá mudar de vez todos os planos do inimigo, você vai saber em alguns segundos. A destruição de equipamentos russos aumentou significativamente nos últimos dias. O lado ucraniano, apesar das condições climáticas difíceis, consegue detectar e, o mais importante, atingir as colunas mecanizadas do inimigo antes mesmo de elas chegarem diretamente à linha de confronto. Isso é confirmado tanto por dados objetivos de controle quanto pelos lados russo e ucraniano. Em Pokrovsk, uma coluna com mais de 30 unidades de veículos e equipamentos motorizados foi destruída, onde os russos, mais uma vez sob cobertura, tentaram romper tanto diretamente na própria cidade, quanto, consequentemente, tentar expandir a zona de presença nos arredores dela. Ao mesmo tempo, junto com Pokrovsk, os combates mais intensos continuam também na direção sul. Guliápole, desde o final do ano passado, é um dos pontos mais quentes da linha de frente. No entanto, os russos ainda não conseguem romper a defesa das forças armadas da Ucrânia. Também há combates intensos em Guliápole. A situação lá está muito tensa, porque o inimigo está tentando avançar e capturar essa cidade, para depois se aproximar de Orikiev e criar ameaças para Zaporíjia no futuro, caso consiga realizar esses planos. Ou seja, a situação lá, neste caso, era difícil. Perto de Novy Rozum, a situação ficou ainda mais difícil na linha de frente. Ao mesmo tempo, os analistas observam uma mudança na tática dos russos em várias áreas. A infiltração anterior em grupos de 2 a 3 pessoas já não traz mais resultados. Nossos operadores de drones os destroem ainda quando estão se aproximando das posições. Por isso, o Estado-Maior russo decidiu voltar aos ataques de carne de canhão. Hoje em dia, o número de soldados nesses grupos realmente aumentou. Agora, grupos de 5, 6 e até 7 pessoas podem avançar juntos. Isso mostra que o princípio de usar carne de canhão voltou a ser aplicado no exército russo. Porque as ordens dadas pelo Kremlin para as tropas avançarem em determinadas direções e tentarem ocupar certos territórios não estão sendo cumpridas. Além disso, especialistas acreditam que Putin claramente está com pressa para mostrar resultados antes das próximas negociações. Por isso, foi decidido sacrificar até mesmo os poucos blindados que restaram. Apesar da destruição constante das colunas russas, os soldados de assalto continuam sendo enviados para a batalha em veículos, só para conseguirem avançar algumas dezenas de metros. Vamos lá.
Casos desse tipo foram registrados na área de Grishna, onde os ocupantes, utilizando um grande número de veículos blindados, tentaram, sem sucesso, mais de 6 vezes, romper as defesas da Ucrânia. Além disso, como tropas de assalto, foram usadas unidades da 76ª Divisão Aerotransportada, considerada de elite na concepção russa. Além disso, uma tática semelhante com o uso de veículos blindados foi empregada na região de Mirnograd, Rodinsky e na direção de Dobropoli. Mas nem todos têm cavalos de ferro suficientes, especialmente os blindados. Quem teve azar, mas para o ataque são usados cavalos comuns. Esta é a cavalaria que as forças de defesa registraram na direção de Konstantinivka. O resultado é esporada. Os animais foram eliminados, mas os cavalos não se feriram, escreveram as forças de defesa. No entanto, os próprios analistas admitem que essa direção realmente ficou mais ativa. Na próxima hora, espera-se um período de pressão muito forte de 3 lados, com ataques russos quase constantes em toda a linha de frente. Além disso, há uma supressão extremamente intensa e nivelamento da cidade, com vários meios de destruição. A rodovia T-0504 é uma direção absolutamente provável de ataque, que os russos já estão usando com bastante frequência. Além disso, estamos observando um aumento significativo da atividade das forças russas ao norte de Chassivyar. No entanto, neste momento, a situação aqui está totalmente sob controle. As forças de defesa, que, aliás, conseguem não só repelir os ataques na linha de frente, mas também o fazem de forma extremamente eficaz, atacando as retaguardas russas. Na Crimeia, drones de ataque das Forças de Operações Especiais atingiram um comboio com material combustível inflamável em uma plataforma de abastecimento de uma base de petróleo no povoado de Guardiisk. Na região de Donetsk, no povoado de Horny, as Forças de Operações Especiais realizaram um ataque a um depósito de munições e suprimentos materiais e técnicos de uma das unidades do 51º Exército. Ao mesmo tempo, Kupiansk continua trazendo boas notícias. Segundo o comandante do regimento de sistemas de drones Achilles, conseguiram virar a situação lá e bloquear o inimigo nos arredores da cidade, o que agora elimina completamente a possibilidade de infiltração no povoado. Nos Estados Unidos está se espalhando um fogo que já não pode ser apagado. Rebeliões estão literalmente varrendo Washington. Trump está pondo as mãos na dabiça. A estrutura de ferro do político está desmoronando bem diante dos nossos olhos. O impeachment está à vista? Estão falando disso abertamente. A Casa Branca está tomada por uma febre e algo chocante veio à tona. Kamala Harris está levando para si a cadeira de presidente. Os índices de aprovação de Trump estão caindo visivelmente. Os americanos estão com ânimo radical. Será que amanhã o mundo pode ouvir uma notícia bombástica sobre o fim da carreira política de Donald Trump? Fique por dentro em primeira mão. Triunfo no cenário internacional, seguido de fracasso na política interna dos Estados Unidos. Uma pequena guerra vitoriosa contra Nicolás Maduro, ao que parecia, fortaleceu a posição de Donald Trump. Esta operação servirá como um aviso para todos que ameaçarem a soberania americana ou colocarem vidas americanas em risco. Só que, enquanto em Caracas as forças especiais americanas atiravam em cubanos e sequestravam o ditador venezuelano, no norte do Zeuaf, em Minneapolis, um agente do Serviço de Imigração atirou e matou uma cidadã americana durante uma operação. Em resposta ao tiroteio em Minnesota, dezenas de milhares de americanos começaram a sair às ruas. As declarações da administração americana de que a mulher morta, Remy Nicole Good, tentou atropelar um dos agentes não impediram os manifestantes. Fora da nossa cidade! Fora da nossa cidade! Rise, venha pras ruas! Rise, venha pras ruas! ICE, sai agora! Além dos americanos comuns, políticos também criticaram a Casa Branca, principalmente os democratas. O prefeito de Nova York declarou que não apoiará as atividades dos agentes do Serviço de Imigração na cidade. E o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, chamou de absurdo a versão do governo sobre a autodefesa dos agentes. Tenho uma mensagem para o Serviço de Imigração. Caiam fora da nossa cidade. Nós não precisamos de vocês aqui. O motivo pelo qual vocês estão nesta cidade
é garantir a segurança. Mas na prática, vocês fazem exatamente o oposto. O que só aumenta a tensão é o fato de que o assassinato de grande repercussão aconteceu a apenas alguns quarteirões de onde, em 2020, George Floyd morreu durante uma abordagem policial, o que provocou protestos em massa. O movimento Black Lives Matter se espalhou por todo o país e se tornou um dos principais fatores da crise política nos Estados Unidos, levando à derrota de Trump nas eleições presidenciais. Segundo especialistas, em 2026 começou uma intensa luta política nos Estados Unidos, que deve continuar até as eleições. O Congresso dos Estados Unidos é em novembro. Nos Estados Unidos, na prática, já começou o ano eleitoral de 2026. Estamos indo para as eleições, e esse é o primeiro grande teste para Trump e sua equipe. Será que eles conseguirão manter uma vantagem sólida, tanto no Congresso quanto em geral? Caso os democratas vençam, como os analistas estão prevendo agora, o presidente do ZUA corre o risco de sofrer um impeachment. E na Casa Branca, eles têm plena consciência disso. Se os democratas realmente vencerem as eleições intermediárias, Trump sofrerá impeachment. Tenho certeza de que ele será alvo de impeachment. Eles não têm nada para governar. Toda a obsessão deles está focada no fato de que odeiam Donald Trump. Se eles assumirem o poder, não se importam. Redução de impostos, garantir uma vida confortável ou combater crimes, nada disso interessa a eles. Eles vão gastar todo o tempo e todo o seu dinheiro só para pegar o Donald Trump. Ao mesmo tempo, é muito provável que os democratas não consigam cadeiras suficientes no Senado. Para que o impeachment realmente aconteça, além de ser anunciado, é necessário pelo menos 2/3 dos votos. Dos votos dos senadores. Lá eles podem, sem dúvida, anunciar o impeachment do Trump. Talvez até mais de um. Mas como isso vai acabar? Porque para anunciar um impeachment forte, que teria sérias perspectivas políticas para o próprio Trump, eles vão precisar de muito mais votos e muito mais apoio. O que os democratas, por mais que queiram, é bem provável que não consigam alcançar isso. Para a Ucrânia, neste momento, é importante manter relações tanto com os democratas, que são mais pró-Ucrânia e podem assumir o controle do Congresso até o final do ano, quanto com a administração de Donald Trump, para preservar e ampliar o progresso na questão das garantias de segurança e da venda de armas americanas. A Ucrânia deve continuar ativamente formando diferentes e diversas alianças estratégicas. Alianças em várias divisões. Inclusive para garantir sua própria segurança. Não cometer o erro que cometemos antes, colocando todos os ovos em uma cesta só, apostando exclusivamente nos Estados Unidos. Eu acho que isso realmente deve ser uma espécie de leque, um sistema de tratados ratificados em vigor, tanto com países europeus quanto com os Estados Unidos, e talvez ainda com a ajuda de atores regionais, como por exemplo a Turquia. Detalhes chocantes sobre o lançamento do Oreshnik vieram à tona com urgência, um fracasso que não pode mais ser escondido. O ditador queria mesmo atingir Macron e Starmer. Uma reviravolta inesperada na ambiciosa vingança da OTAN contra a Ucrânia? Choque! Milhões de dólares foram cancelados do cartão do ditador e simplesmente desapareceram. O Kremlin está desesperado. Não perca os primeiros detalhes. Pela segunda vez na Grande Guerra, a Rússia atacou com uma noz após o Dnieper, e agora a Lviv está na mira. As explosões em Lviv foram estranhas, acontecendo cerca de 10 a 15 minutos após o anúncio do alerta de ataque aéreo. Nas redes sociais apareceu um vídeo onde é possível ver 6 explosões consecutivas, muito parecidas com as que aconteceram em Dnipro em 21 de novembro de 2024. Na noite de 9 de janeiro, os ocupantes de Putin lançaram um ataque combinado contra instalações de infraestrutura crítica da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia imediatamente se gabou do brinquedinho favorito do ditador russo. Não tem análogos, é o Oreshnik. E declararam que isso era uma resposta ao ataque à residência de Putin. As Forças Armadas da Rússia realizaram um ataque maciço com armas de alta precisão de longo alcance, tanto de base terrestre quanto marítima, incluindo o complexo móvel de mísseis de médio alcance Oreshnik, assim como veículos aéreos não tripulados de ataque, contra instalações de importância crítica no território da Ucrânia.
O fato de que a Rússia voltou a atacar a Ucrânia com o Oreshnik também foi confirmado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo eles, o míssil voa a uma velocidade de 13.000 km por hora em uma trajetória balística. Embora o Oreshnik possa ser portador de ogivas nucleares, o ataque a Lviv, assim como a Dnipro, evidentemente foi realizado sem esse tipo de ogiva. O lançamento foi feito do campo de testes Kapustin Yar. O ataque foi realizado sem o uso de ogiva. Essa é uma tática peculiar do país ocupante. Por um lado, eles enviam um sinal sobre possíveis cenários futuros de desenvolvimento dos acontecimentos e, por outro lado, destacam sua suposta capacidade de negociação. O desenvolvimento posterior dos acontecimentos envolve, respectivamente, iniciativas diplomáticas dos Estados Unidos e da Ucrânia. O Oreshnik pode atravessar toda a Ucrânia em aproximadamente 6 a 7 minutos. Só que essa não é uma arma de alta precisão, pois o desvio do alvo pode chegar até 50 metros. Essa arma, em termos de sua potência e capacidade destrutiva, é comparável a uma arma balística clássica de alta potência e grande impacto. Em primeiro lugar, precisamos compreender que nos dias atuais não existem tecnologias ou métodos que permitam ocultar de forma eficaz esse tipo de ogiva nuclear, tornando sua detecção inevitável. Para detectar e esconder esses mísseis, é necessário ter sistemas do tipo TAART, que permitem detectar distâncias de até 400 km e destruir esses mísseis a altitudes de até 150 km e distâncias de até 200 km. Se estamos falando do sistema Patriot, ele é um sistema de curto alcance. Só que a quantidade desses mísseis na Rússia provavelmente é muito limitada, apesar das declarações de Vladimir Putin no ano passado sobre o suposto início da produção em série. Oreshnik, um termo que often refers to a hazelnut grove or a place abundant with hazelnut trees, evoca imagens de lush, green landscapes where these nuts thrive. It can also be associated with the hazelnut itself, a small, round, and nutritious edible nut, widely appreciated for its distinct flavor and versatility in culinary applications. Dois deles já foram usados. Por isso, não se trata de nenhum rearmamento militar em massa. É justamente por isso que o uso dessas munições para ataques ao território da Ucrânia é tão limitado. Quanto à capacidade de produção dessas tropas, na verdade elas geralmente não ultrapassam um míssil por mês, ou talvez até um a cada vários meses. O fator principal pelo qual esses mísseis não são usados com frequência é porque eles são significativamente mais caros do que os mísseis balísticos comuns. Em geral, o custo de um míssil desse tipo varia de 10 a 20 milhões de dólares ou mais por unidade. Ataque a Lviv. Essa é a mensagem do Ocidente e mais uma confirmação de que o Kremlin não tem nenhuma intenção real de negociar o fim da guerra. A data do ataque não é acidental. O golpe foi desferido após a assinatura da Ucrânia, França e Grã-Bretanha. O comunicado sobre a possibilidade de posicionar um contingente militar estrangeiro e bases militares estrangeiras no território da Ucrânia como elemento de garantias políticas. Após o fim da guerra, para a Federação Russa isso é uma linha vermelha. O segundo são as operações bem-sucedidas das forças especiais americanas no momento da apreensão de petroleiros que transportavam petróleo venezuelano ilegal sob a bandeira da Federação Russa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que após o ataque aéreo noturno da Federação Russa, no qual foi utilizado um míssil balístico, Oreshnik, é necessária uma reação clara do mundo, especialmente dos Estados Unidos. O petroleiro russo recém-apreendido escondia mais do que se esperava, e isso imediatamente agitou a internet. As ações do ZEUA não foram nada acidentais. Detalhes perigosos vieram à clara. Armas e militares. O desembarque americano foi preciso, o processo já se tornou irreversível. Trump agiu com rigor contra a frota clandestina. As apreensões de petroleiros acontecem uma após a outra. O espaço marítimo está entrando em uma fase de limpeza sem precedentes. Até onde isso vai chegar? Você vai descobrir em instantes. O Kremlin recebeu 2 duros golpes da administração americana de uma só vez. Em um único dia, as forças do ZEUA apreenderam petroleiros da chamada Frota Clandestina da Rússia. As tripulações de ambos os navios serão julgadas por crimes criminais. Foi o que declarou a Casa Branca. E se com o primeiro navio, o petroleiro Sofia, que os americanos interceptaram no Caribe, tudo tá mais ou menos claro, ele simplesmente transportava petróleo sob sanção,
Já com o Mariner, também conhecido como Bela 1, se desenrolou uma verdadeira história de detetive cheia de incógnitas. No final de dezembro do ano passado, o petroleiro Bela 1, que supostamente pertencia a uma empresa turca e estava sob sanções dos Estados Unidos por transportar petróleo iraniano, inclusive em benefício do Hezbollah, tentou furar o bloqueio marítimo de embarcações ligadas à Venezuela. A tripulação se recusou a permitir que a guarda costeira dos Estados Unidos inspecionasse o navio e fugiu do Caribe para o Atlântico. No caminho, literalmente, apareceu uma bandeira da Rússia à borda. De Bela 1, a embarcação se transformou em Mariner. Apesar da nota de protesto formal e veemente dos russos, os americanos, de forma persistente, perseguiram o petroleiro e, precisamente numa tal de Putin, simplesmente desembarcaram de surpresa no convés. De acordo com as normas estabelecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi promulgada em 1982, nas vastas águas do alto mar internacional, vigora plenamente o regime de liberdade de navegação irrestrita para todas as embarcações. E nenhum Estado tem o direito de usar a força contra navios devidamente registrados sob a jurisdição de outros países. Mas os Estados Unidos, claro, não estão nem aí. Além disso, existe uma brecha formal. O petroleiro Bela Ai, que virou marinheiro, inicialmente navegava sob a bandeira do Panamá, mas mudou de nome e de registro já em alto mar, que é Tradido. Você pode mudar de bandeira quantas vezes quiser, mas só no porto. Exatamente por isso, os EUA consideraram um marinheiro um navio sem nacionalidade. O tricolor russo pintado não ajudou. Agora os russos apelam para a ONU. Como assim? Vocês estão violando os padrões internacionais? É isso que você está dizendo? Fascistas de boca negra, criminosos e criminosos de guerra? Você vai falar sobre alguma regra ou violação? Parece-me que o mundo inteiro está rindo agora quando a Rússia tenta dizer isso. Ainda não está claro quem é o verdadeiro proprietário. Bela Marineira. Segundo o jornal Novaya Gazeta Europa, trata-se do chamado empresário da Crimeia anexada pela Rússia, Ilya Bugai. Ele é diretor e único proprietário da empresa russa Borevest Marin. A empresa dele foi registrada em Ryazan há apenas meio ano. No entanto, parece que ela realmente atuava no ramo de transporte marítimo. Em sites de busca de emprego rápido é possível encontrar várias vagas publicadas pela empresa em 2025, todas relacionadas à navegação. Desde 2018, Bugai também ocupa o cargo de diretor-geral na empresa Rusneftektor, que atua no comércio de derivados de petróleo. Em 2020, a empresa faturou 4 bilhões de hryvnias. Depois, a receita caiu bastante e em 2024, segundo os últimos dados disponíveis, a empresa teve prejuízo. Também não existe uma lista exata dos membros da tripulação. De acordo com diferentes fontes, entre a equipe, além de russos, há ucranianos e até cidadãos de outros países, seja da Geórgia, seja da Índia. Mas o mais interessante é porque o Bela Mariner, que supostamente estava vazio, de repente mudou de curso, começou a zigue-zaguear pelos mares e porque os americanos perseguiram o navio por tanto tempo e acabaram abordando. Quem é o dono? O que ele está transportando? Por que um navio vazio veio do Irã para a Venezuela? Ninguém consegue entender nada disso, claro. E o que realmente tem nele? Talvez já tenham jogado tudo no mar há muito tempo. Ou seja, agora os americanos vão tentar descobrir o que é esse grande navio enferrujado. Uma das versões é que a bordo do Bela Mariner havia de fato armamento, possivelmente drones. E que os membros da tripulação não eram civis, mas militares. Talvez seja por isso que os russos enviaram um submarino para tancar. Um submarino inteiro e navios de guerra, que no final apenas observaram a apreensão da embarcação pelos americanos. O fato de que os russos mais uma vez abandonaram os seus causou uma verdadeira tempestade de emoções entre os propagandistas mas literalmente um dia, os apelos para atacar Washington, eles chegaram à conclusão de que a perda de um navio velho e enferrujado não ia afetar em nada o poder do Kremlin. Enquanto isso, analistas observam que esta operação se tornou uma nova página na história dos navios fantasmas, dos quais existem vários milhares nos mares e oceanos do mundo. E se antes não lhes davam muita atenção, agora há mais 4. Petroleiros russos correm o risco de repetir o destino de Sofia e Bela Marineira. É tudo por hoje. Eu tava com você, Darina Gutskalo.
Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E, por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!